Para teu coração, Jesus vai falar conosco. Eu gosto muito quando Jesus entra na casa e fala bem assim: eu vou fazer agora tudo o que eu quero fazer, porque eu sou Deus. Ele vai fazer aqui hoje. A hora que o irmão Isaías estava contando testemunho, Isaías, eu vi Deus falar bem assim: vou fazer esse milagre que eu fiz na tua vida, vou fazer muita gente aqui hoje, amém? Louva a Deus com palmas em forte para Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é um Israel de nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O nome do nosso Deus, né, seja sempre louvado, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abra a vossa Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 26. Aleluia. Versículo 36 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 36 em diante. Aleluia. Se o irmão quiser se sentar, porque a leitura vai ser um pouco extensa. Aleluia. Jesus em Getsemane. Aleluia. Então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-te a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Vou continuar no 47, irmãos. Estando ele ainda a falar, eis que chegou a Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar meu Pai, ele não me mandaria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras,
que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me sentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui, irmãos, é uma passagem bem conhecida, né? Que Jesus, né? Ele veio com uma função, né? Com uma afinidade para nos salvar. Porque Deus, Ele, aqui na palavra mesmo fala, que Ele tinha acabado de comemorar a última Páscoa, né? A última Santa Ceia. E Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Porque Ele é onisciente, onipresente. Ele veio, né? Em forma de carne, o verbo virou carne. Mas para podermos estar aqui hoje, irmãos, é uma passagem que todos conhecem. Porque Jesus, Ele foi orar nesse momento, quando Ele passou na última Santa Ceia dele, Ele foi orar nos Monte das Oliveiras, que era um lugar que Ele já fazia um tempo, né? Que Ele já orava, já tinha por costume, né? De buscar o Senhor, Ele e os discípulos. E chegou uma certa hora que, no momento que Ele precisava, porque Ele já sabia tudo que Ele ia passar, Ele disse a Pedro: Pedro, vela comigo, ora comigo, fica comigo, vigia comigo. E foi orar, foi buscar a face do Senhor, né? E no momento que Ele mais precisava, irmãos, né? Sendo Deus, porém, sendo homem, preso, né? Na carne, né? Sendo Deus. E Ele chegou para Pedro: Pedro, ora comigo, busca comigo. Creio eu que naquela hora Ele precisava, irmãos, de um apoio, né? Daquele apoio, aquele ânimo, aquela força. Porque por mais que Ele é Deus, Ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas propícias, né? Para a dor, angústia. E Ele foi orar, irmãos. E na hora que Ele mais precisou, que Ele precisava de um apoio, né, dos servos que jamais, que estava ali o tempo todo, que viu o milagre de Deus o tempo todo, andou com o próprio Cristo. Quando Ele chegou a primeira vez para conversar com Pedro, Pedro estava dormindo. Eles não estavam orando, não estavam vigiando. E Ele voltou mais uma vez. Eu imagino, irmãos, você já imaginou? Muitas das vezes a gente queimar o dedo no fogo já é difícil. Quando a gente passa por uma situação tão difícil na nossa vida, mesmo que a gente não está esperando, já é difícil, né? Você já pensou, você sair daqui, ó, você se machuca, Deus me livre, né? Você se machuca, acontece uma coisa, você já sente aquela dor horrível, sem saber. Agora você já pensou, você sabendo o que você vai passar? Irmãos, a Bíblia, ela não... Se a gente olhar mesmo na Bíblia, ela não relata o que aconteceu realmente com Jesus Cristo. A dor que Ele passou. Na segunda vez, quando Ele voltou, irmãos, outras passagens da Bíblia falam que as lágrimas de Jesus Cristo se tornou em sangue. Ah, mas como assim a lágrima dele se tornou em sangue? Irmãos, eu vi alguns estudiosos falando dos Estados Unidos que tinha um certo homem que ele precisava fazer uma cirurgia na cabeça. Só que a idade dele já era avançada. Então, tipo assim, ele não conseguia tomar anestesia geral. Então ele foi obrigado a fazer a cirurgia sem anestesia. E a dor dele foi tão intensa que pegaram os bisturi, os médicos, pegou o bisturi e comprovaram que quando você sente uma dor tão intensa, uma angústia tão intensa, há 90% há chances, como aconteceu com ele, de você sair lágrimas de sangue dos seus olhos, do seu suor. E nesse momento foi tão difícil o fardo do mundo, irmãos, de nós, de todos,
estava sobre Jesus Cristo. Estava em cima dele. E pela segunda vez ele voltou a Pedro. E chegou lá, precisando, imagine, irmãos, quando você precisa de uma palavra de ânimo, de força, uma palavra amiga. Você chega atrás daquela palavra amiga, você chega lá, você vê aquele silêncio. Aí você olha e fala, não, eu que vou ter que passar mesmo. E ele sabendo cada situação que ele ia ter que passar, ele chegou a chorar lágrimas de sangue, irmãos. E pela terceira vez, irmãos, quando ele chegou até os discípulos, ele olhou e falou assim, agora pode descansar, porque ele precisava, né? Pela terceira vez que ele foi, agora ele falou para os discípulos, pode descansar, porque é chegada a hora. E naquele momento, quando Jesus estava, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, naquela aflição, a gente fala, mas ninguém vai conseguir entender aquela aflição, irmãos. Sabe por quê? Aqui todo mundo tem uma família. Você daria o seu filho, o seu próprio filho, uma pessoa que você mais ama, para morrer no lugar para essa pessoa viver? Hã? Não, né? E para um estrupador? Você daria? Piorou, né? Piorou, né? Agora já pensou o próprio Cristo? Aquelas pessoas que a gente olha, você fala, meu Deus, essa pessoa tem que passar por isso, tem que passar por aquilo mesmo. Muitas das vezes a gente olha, né, irmãos? E Jesus veio por um amor incondicional. Por um amor incondicional. Ele veio e morreu por mim e por você, para que pudéssemos estar aqui hoje. E o que a gente, muitas das vezes, irmãos, está fazendo, está reconhecendo verdadeiramente esse amor? Hoje em dia a gente pensa assim, Jesus morreu na cruz. Então ficou uma palavra assim monótona, né? Uma palavra que, Jesus morreu na cruz, mas a gente não para refletir qual foi o sofrimento. A Bíblia, irmãos, não relata tudo que Jesus passou. Quando Judas, Jesus falou para ele assim, para Pedro, é chegada a hora, porque ele viu que não ia conseguir saciar o coração, a alma dele estava muito aflita. Então aquela hora era a hora onde que o jogo da chave da vida estava na mão de Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que o adversário estava ao redor ali, falando, está tudo acabado. Ele não vai aguentar. Irmãos, a gente passa um probleminha. Probleminha, por que eu falo? Porque se comparado com o que Jesus Cristo passou, é um probleminha. É um probleminha. Irmãos, e o adversário tem certeza que estava ao redor, estava falando, não, ele não vai aguentar passar por isso. Ele não vai aguentar, ele vai... Porque se Jesus falasse assim, Pai, eu não vou passar mais por isso aqui, Deus viu, irmãos, tem certeza, com as minhas palavras, Deus acabava com tudo. Aqueles soldados que estavam crucificando, ele estava machucando, Deus mandava um anjo e acabava com tudo. E Jesus, ele olhava para o céu, ele via a glória de Deus, os anjos, eu imagino que os anjos ficavam assim, basta você dar uma palavra, Senhor, dá uma palavra que a gente vai, entra e resolve, acaba com tudo. Mas Jesus falou, não, eu amo eles. Por mais que a gente não existia na época, mas Jesus, eu amo eles. Eu quero eles para mim. Eu quero dar uma nova chance para eles. Porque eu amo. Você já pensou, irmão, que amor incondicional? Que amor é esse, irmão? Amor que a gente não entende. Então, irmãos, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, é chegada a hora que veio aquele povo, um varapau, aqueles soldados vieram atrás dele. E na Bíblia relata o seguinte, em João, capítulo, não me recordo a memória, em João fala o seguinte, cada capítulo vai falando de um jeito, que quando Judas Iscariotes veio e falou para o pessoal assim, aquele que eu beijar, esse que é Jesus Cristo, porque eles não sabiam quem era. E quando Judas veio e deu um beijo, eu creio que Jesus olhou assim, e falou, está na Bíblia, tu me traz com um beijo. E Judas veio e beijou ele. E falaram assim,
Jesus já sabia a intenção deles. E Jesus chegou e falou assim: quem tu os procura? E eles falaram assim: Jesus de Nazaré. E Jesus falou assim: sou eu. Quando ele falou sou eu, todos caíram por terra, pastor. Todos caíram por terra. Agora você pensou, ele falou sou eu, e todos caíram por terra, caiu para o chão. Você já pensou o poder dele? A palavra assim significa sou eu, é a mesma eu sou. Aí falaram: quem tu procuras? Jesus. Sou eu. Jesus já está falando: eu sou Deus. Eu que faço tudo, eu que mando em tudo. Você está entendendo? Então ele já tentou deixar avisado para Pedro: Pedro, sou eu. Eu que mando, eu que faço. Você está entendendo? Então, irmãos, só que Pedro não entendeu na hora. Pedro pegou e... Por isso que a gente não pode, irmãos. Às vezes o irmão está na igreja, mas o irmão tem algumas manias. Irmãos, ora pelaquele irmão. Pedro, irmãos, estava do lado de Jesus Cristo. E mesmo assim andava armado. Qual que era a arma? Tinha metralhadora, R15, 12. Eu entendo de arma. Tinha metralhadora, R15, 12? Tinha, irmão Anderson? Não tinha, né? Qual que era a arma mais potente daquela época? Era a espada. Então era a mesma coisa, ele estava dando uma R15, uma 12 do lado do próprio Cristo. Então o que Cristo fez? Acatou a ovelha, Pedro. Pedro, em cima dessa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você está entendendo? Então, irmãos, vamos orar por aquelas pessoas, né, que tem ainda, ninguém é santo, irmão, tem as falhas. Vamos orar, o irmão caiu, vamos orar por ele, porque foi isso que o próprio Jesus Cristo ensinou, irmãos. Não foi empurrar para o lado, não foi fazer isso, não foi criticar, foi orar. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Então, no momento que Jesus falou, eu sou eu, Pedro não entendeu. O que Pedro fez? Com a espada foi lá e cortou a orelha do soldado. Quando ele cortou a orelha do soldado, o próprio Jesus já pegou e já curou ele, colou a orelha do soldado. E Jesus olhou assim com as minhas palavras: Pedro, quem vai pela espada morre pela espada. Tipo assim, irmãos, Pedro, quantas vezes eu falei para você? Quantas vezes eu falei para você que não é assim? Mas por mais que ele erra, dentro, em cima dessa pedra eu vou edificar minha igreja. Então quem somos nós para falar alguma coisa, né, irmãos? A nossa afinidade é orar pelo próximo e amar o próximo. Essa é a nossa função, Então, irmãos, quando levou Jesus Cristo, Jesus falou: é necessário que ao rebanho, as ovelhas se disseparam, né? Cada uma para o lado, para que cumpra-se. Então Jesus já deu a entender que ele que mandava. Naquele momento, se ele quisesse falar assim: anjo, desce, acaba com tudo, ele acabava com tudo. Porque ele mostrou para eles que quem manda é ele. Não é mandava, quem manda é ele. Certo? Então, irmãos, e o povo se dissipou na hora. Se dissipou. E ainda Jesus falou assim: Pedro, você não sabe que se eu quisesse eu mandava os meus anjos aqui, uma legião de anjos, e resolvi o problema para mim? Você está entendendo, irmãos? Às vezes o problema está tão grande, irmãos, mas a gente só olha a situação. Ó, saúde, pessoas enfermas, aflição, mas a gente só está olhando para o problema. Eu costumo falar que a gente tem Deus, Jesus Cristo, como quer ter o tamanho dele, a gente tem. Se a gente falar assim, não, tem gente que coloca Deus tamanho dentro de uma caixinha de fósforo. Tem ou não tem? Porque olha o problema, Deus tão pequenininho assim, você coloca dentro da caixinha de fósforo e lá ele fica. Agora tem Deus que fala assim, tem pessoas, não, Deus, ele é tão grande, irmãos, que ele assenta no globo da terra, só para você ter uma noção. E às vezes, em meio a situações que a gente vive, irmãos, Deus está lá olhando assim para a gente e a gente está, sabe, recorre tudo. Ó, tem pessoas que recorrem, irmãos, a outros deuses, esquece do Deus vivo e recorre a outros deuses. Irmão, Deus, Jesus Cristo, Ele tem ciúme da gente. Você fala assim, nossa, aquela pessoa é ciumenta. Agora
vida por você, o ciúme que ela não tem? Você já imaginou? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quando levaram Jesus Cristo, eu imagino, pastor, a Bíblia mesmo nos recorda, vou resumir aqui, que eles arrumaram de tudo, né, irmãos? Às vezes a gente pensa, nossa, mas fizeram de tudo para acabar com Jesus Cristo, para crucificar, porque se você começar a ler, você cria a revolta das próprias pessoas daquela época. É ou não é? Alguém já aconteceu isso com alguém aqui? Você começa a ler e fala, nossa, mas que nervoso, olha o que fizeram esse povo, né? Mas muitas das vezes a gente está sendo esse povo, porque o irmão cai na nossa frente, a gente vai lá e, em vez de dar um conselho, faz igual os discípulos fez com Jesus Cristo, em vez de dar um apoio, ô meu irmão, vamos? Não, irmão, começa de novo. Irmão, vamos lá. Você está entendendo? Então, irmãos, levaram Jesus Cristo. Irmãos, queria falar para você, a Bíblia não relata como Jesus Cristo sofreu. Como ele sofreu. Eu imagino, irmãos, porque em Israel, a maior vergonha deles é mostrar as vergonhas, a roupa, o corpo. Então, irmãos, aquilo ali, quando pegaram Jesus Cristo, dilaceraram. Sabe o que é dilacerar? Pegar e dilacerar. Sabe o que é uma coisa dilacerar? Uma coisa você pegar a faca e... Imagina isso aí. Colocaram, retalharam. Colocaram, imagina aquela época, pedaço de lance nele. E ele foi como um cordeiro. O que é o cordeiro? Sofreu calado. E eu tenho certeza, irmãos, que naquela hora o adversário ao derredor nega. E Jesus aguentou firme, porque pensou em mim, em você, que estaria aqui hoje, adorando a Ele. E o que a gente faz por Ele hoje? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e imagina, retalharam Ele, acabaram com Ele. E naquele momento, irmãos, quando levaram Ele, vou resumir, chegaram numa certa situação, começaram a levar Ele, foram batendo. Às vezes você vê uma pessoa sendo lixada, já é feia a situação, né? Agora naquela época era pior. O que Jesus passou não tem mimimi, não tem... A palavra de Deus, ela fala que se tudo que aconteceu, não caberia aqui, ó. E aquela época, irmãos, provavelmente para humilhar Ele, porque... Como é que eu posso falar para você? A vergonha que eles tinham era das vestes. Isso não fala, irmãos, não fala. Mas quando você tem uma dor muito intensa, você defeca, você urina. E provavelmente arrancaram. Você está pensando que é igual Jesus, esses filmes que mostram, que Jesus ficou todo lá, né? Assim, com pose. Tipo assim, pode bater que eu aguento mais. Não. Ele ficou calado. Aquela roupa, aquela parte íntima, né, dele, de Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? Foi arrancado. Ele foi humilhado. Sabe o que é humilhado? O que é humilhação? É tudo que pode fazer para acabar com aquela pessoa, para humilhar mesmo. Para humilhar. Arrancou as roupas dele, irmãos. Ele ficou nu. Estudiosos dizem, pastor, sabe? Ele ficou nu, por quê? Porque a vergonha, os servos de Deus naquela época, eles andavam, então para poder humilhar, para as pessoas, para eles ficarem com vergonha, para o próprio Cristo, para humilhar mesmo, arrancaram a roupa dele e cacetaram. Mas acabaram com ele. E ele foi como um cordeiro para ser sacrificado. Glória a Deus. E ele foi indo, irmãos. E foi toda aquela situação que a gente não consegue explicar. Você não vai ver ninguém explicando, viu? Não existe alguém que explica o que Jesus passou. Exatamente o que ele passou não existe. Não existe. E levaram ele, irmãos, e foram colocar ele naquela cruz. E ele foi calado, por amor a mim, amor a você. Ele foi calado. E o furo na mão dele, irmãos, não foi na mão, o furo.
pastor? Foi na cana do braço. Porque se furar na mão, ela sai, que só tem cartilagem. A mão, ela solta. Foi no braço. No pulso. E eu imagino, irmãos, que foi muito difícil. Palavras não podem expressar o amor incondicional de Jesus Cristo pela nossa vida e o que Ele passou, para que a gente pudesse participar do corpo dele. Nós fomos comprados. E eu vou resumir, irmãos. E quando chegou e pendurado ele naquela cruz, o povo batia, né? Humilhava. Se tu é Deus mesmo, o que você está fazendo aí? Irmãos, o sangue dele começou, coagulou, né? Virou água. Ele perdeu tudo, na verdade. Porque a Bíblia fala que não era para quebrar nenhum osso. Era para ele ir para o holocausto como um cordeiro. Ele foi quieto. E o povo, se tu é Deus, desce daí, faz alguma coisa. Mas daí ele lembrava assim, de você, lembrava de todos que estavam aqui, que está aqui hoje. Ele lembrava de nós. Por isso que ele ficava calado. E o povo falava assim, tu és Deus, desce daí e faz alguma coisa. E eu imagino que ele olhava para o céu assim, pastor, e via os anjos, via Miguel com aquela espada assim, ó. Sabe? Com aquela atenção assim, ó, para Jesus dar uma palavra. Para Jesus falar, não aguento. Para os anjos virem e acabar com tudo. E ele via aquela frota de soldados, né? De anjos lindo, grande, com as espadas. E ele ficou calado. Falou, não, eu vou passar. Aí Jesus, vou resumir em toda aquela situação, pastor, que a gente não consegue explicar. Jesus falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o que aconteceu? O adversário pegou vencemos, ganhamos. Aí foi a primeira festa, né? Aquela festa da carne que tem aí, né, direto. A primeira festa que aconteceu foi lá embaixo. Eu falei, opa, vencemos o Filho de Deus. Ei, que beleza. Começou a festejar. Tá morto. Vencemos. Aí daqui a um tempo imagina que vem aquela luz assim, ó. Aquela luz que você fica cego de tanta luz. A hora que chega, quem que é que tá chegando lá? O grande eu sou. Está aqui nessa noite. Chegou, imagina, irmãos, que ele chegou assim, o adversário chegou se rastejando assim, ó, sabe? Chegou se rastejando, porque a presença, Deus não precisa falar nada, pastor. Quando Deus fala assim, eu vou te dar um milagre, você está pensando que Deus fica lá assim, ó, tentando fazer um milagre para você? Se você está passando essa situação, irmão, é porque Deus está permitindo. Você está pensando assim que Deus fica assim, ó, olhando para você, fica olhando assim, não, eu tenho que ficar olhando para ela, para ele, porque senão o adversário vai tocar neles. Você está pensando que é assim, irmãos? Deus fala assim, ó, faz essa situação na vida dela, mas não toca na alma dela. Não toca na alma dele. E Deus fica reinando, porque ele é um rei, é o único rei, é o único Deus. E o adversário, a palavra dele tem poder, o adversário não consegue chegar perto de você. Deus não precisa ficar lá, entendeu? O tempo todo, ficar assim, ó, ao teu redor, tentando te guardar, porque o adversário está rodando, não, irmãos. A gente serve um Deus poderoso. Quando ele fala assim, chega, a sua hora chegou. Quando ele fala assim, agora eu vou te dar um milagre, ele vai te dar um milagre na hora. Se ele não deu ainda, irmãos, é porque você tem que passar esse processo que Deus está permitindo na sua vida. Jesus falou o quê? Sois meus imitadores. A gente jamais vai passar um processo, irmão, que Jesus passou. A primeira coisa a gente reprova na hora. Na hora que vão pisar no nosso pé assim, ó.
Sem comentar. Eu falo isso, irmão, porque a palavra serve para mim também. Porque eu sou assim. Aleluia. Você tá entendendo? Então a gente tem que o quê? Controlar. A gente tem que ser o servo de Deus, né, irmãos? Então eu imagino, irmãos, que na hora que Jesus chegou lá, aquele brilho, sabe, aquela... É a mesma coisa, irmão, já pensou? Mais ou menos, o sol desceu na terra, tá escuro, o sol desce na terra, já pensou? Eu gosto de imaginar, né? O sol desceu na terra, a hora que o sol desceu na terra, aí o adversário veio rastejando. Eu imagino que Deus olhou para ele assim, ó, com o nariz empinado, né? Não foi nem assim, né? Foi assim, ó. Nem olhou para ele. A presença de Jesus Cristo, ele teve o quê? Que se prostrar. Você está pensando que Jesus falou se prostra? Não, a presença dele, o adversário se prostrou. O que ele fez? Dá a chave aqui, ó. Pisou na cabeça da serpente. Amém? Glória a Deus. E hoje, irmãos, ele fez tudo isso e hoje ele está aqui. Basta você sentir. Irmãos, por causa da Santa Ceia, né? Ela é santa. Irmãos, ele derramou o sangue dele para nos... Já estou terminando, pastor. Ele derramou o sangue dele para nos purificar. Irmãos, não, errou. Não pode tomar a Santa Ceia, não. Não, irmãos. Se conserta. Porque a Santa Ceia ela vai purificar a gente. Foi por isso que ele derramou o sangue dele, irmão. Você vai fazer o conserto e vai tomar. A Santa Ceia vai nos purificar. Entendeu? Não é assim, não, tá em pecado, não toma. Você vai se consertar com Deus, irmão. Porque a gente deve tomar assim. Porque é o sangue de Cristo que purifica o pecado. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus deu hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um e as palmas para o Senhor Jesus.